Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Trader Sistemático Podcast. Esse é o curso do Trader Sistemático Podcast e hoje você vai ver o Portfólio Sistemático parte 1. Tá nele, hein? Quanto sistemático, hein? Pelo amor de Deus. É bastante sistematização para ser um sistemático, não é fácil. Mas tirando aí a zoeira, o material vai ser dividido em duas aulas, não vai ter jeito. Eu fiz aqui umas tomadas de notas e não dá. Ficaria um negócio gigante. O que eu quero explicar hoje para vocês, né? Então, o que a gente... Vamos só para a gente fazer sempre aquele nosso... nos episódios anteriores, né? Eu expliquei, né? O curso tem 80% do curso de conteúdo está na área técnica, porque são várias técnicas, tem várias formas, né, de operar, etc e tal. Mas depois, nos últimos episódios, a gente se dedicou a falar sobre risco, entender risco, medir retorno, depois como é que você avalia o seu trade, né? Mostrei para vocês como é que é o NET, como é que você mede a eficiência do seu trade, como é que isso pode te ajudar a evoluir no seu trade, como é que você vai garantir retornos melhores, entendendo qual que é o melhor tipo de trade que você pode fazer. Depois eu expliquei, entrei em position sizing, porque o NET já é um position sizing, certo? Que um R, né? Sai um pouco, 2R sai mais um pouco, 3R sai mais um pouco, e assim por diante. São saídas, né? Ele não diz lá o que falta para ele. Nós vamos fechar aqui. Ele não diz lá quando que você usa uma mão mais pesada, quando você usa uma mão menos... o que seria uma mão pesada, uma mão média e uma mão pequena num trade, por exemplo. Isso ele não diz. Nós vamos entender isso aqui agora. Por quê? Porque se você não tiver um portfólio, ou seja, o que é a sua organização da sua carteira bem definido, não tem como você definir lá no trade. Porque no trade você vai definir no emocional, concorda? Né? Essa aqui, eu tô olhando, eu gosto dessa empresa, meu position sizing vai ser tal. Não é isso, né? Entendeu? Não é isso. Então, a ideia aqui é que a gente possa hoje começar a fechar essas coisas todas. E aí, encerrar o curso, fazer esse fechamento do curso. Beleza? Então é isso. Então vamos lá para essa nossa primeira parte. Deixa eu abrir aqui o Excel. Aguarde um minutinho. Então estamos aqui com o Excel aberto. Vamos lá. Então, vamos fazer primeiro, né? Hoje é o quê? Hoje é conceito. Então é toró de parpite puro. Toró de parpite puro. Não tem muito... Talvez eu tenha que desenhar um pouco aqui na planilha. Vai depender do desenvolvimento do bate-papo. Mas a ideia é primeiro que a gente tenha alguns conceitos fechados, tá bom? Entre nós aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Então, respira. Pega lá um copo de cerveja, de vinho, xícara de café, uma xícara de chá, um copo de água, fica à vontade aí, uma água de coco, né? Cerveja, eu já falei cerveja, mas enfim, whisky, bourbon, charuto, fica à vontade aí. É o seguinte, vamos lá. Alguns de vocês assistem na TV, né, mano? Senta ali e pega um... Se você for um cara... de whisky, pega um whiskão, senta ali e tal e curte. É assim, então vamos lá. Por que as pessoas fazem investimento, certo? Por que a gente faz investimento? Né? Investimento a gente faz, investimento a gente faz com, né, um objetivo. Qual que é o objetivo do investimento, né? O investimento ele tem como objetivo, né? Como objetivo. O objetivo é obter um retorno
real em geral, né? Com vistas, não gosto dessa expressão, mas também, mas com vistas é obter um retorno real para um determinado fim. Pronto, não gosto de com vistas, não sei o que, né? Então pronto, né? Para um determinado fim. Então, o que pode ser esse fim? Né? O que pode ser esse fim? Pode ser um bem material, né? Pode ser renda, né? Por um determinado período. Pode ser renda para um evento. Então, você quer pagar a faculdade da sua filha, né? Você quer fazer um investimento para viagem, né? E pode ser com o objetivo de comprar um bem material, né? Gerar, né, ganhos. Vamos deixar bem material, né? Tá certo? Ou, né? Que tudo isso, de uma certa forma, vira ganho patrimonial. Então, o que a gente pode dizer, né? É que o objetivo é gerar um retorno, que é um ganho patrimonial, o retorno é um ganho patrimonial para um determinado fim. Mas preste atenção nessa expressão aqui, no real. Retorno real. O que quer dizer o retorno real? Deixa eu tirar esse objetivo aqui. O que é o retorno real? É um retorno acima da inflação. Certo? Ou de uma referência. Dá nele com teclado. Tá aqui, pronto. Ou de uma referência, tá bom? Então tá aqui. Então, por que esse retorno tem que ser acima da inflação? Ou de uma referência, um benchmark se fala, né? Tá? A expressão é benchmark. Benchmark, né? Por que ele tem que ser acima da inflação ou de uma referência, um benchmark? Porque se você, por exemplo, for viajar para a Europa, você vai querer renda para esse seu evento, que é viajar para a Europa. Logo, seu benchmark é o euro. Então você tem que tentar, ou do custo de hotel dessa sua viagem em euro, né? Você vê lá que o hotel, né? Você vai para Roma com a patroa, né? Enfim, você vai para a Europa, né? Vai ver a Copa do Mundo no Catar, e aí você quer fazer uma alocação, né? Você quer fazer um investimento para poder chegar lá e ter o dinheiro para fazer isso, correto? Você vai ter que usar uma moeda de referência. Então, por exemplo, se fosse a Europa, o euro. Mas não só a moeda de referência, mas os custos de referência. Então, qual que é o valor médio de um hotel em Roma à noite? Né? Daí vai ter evidentemente, tem os desdobramentos disso, né? 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, né? Uma mansão suspensa, enfim. Daí vai da imaginação de cada um e do bolso de cada um. Mas você vai ter que olhar aquilo e falar, se eu vou gastar, um exemplo, se eu vou gastar 100 euros por dia em hospedagem, estou dando de novo um exemplo só referencial, tá? Vou gastar 100 euros por dia de hospedagem e eu vou ficar 14 dias, são 1.400 euros, esse é minha referência, né, de capital que eu preciso obter. E toda vez que o euro subir em relação ao real, eu preciso atingir esse nível para impedir que eu perca o quê? Né? O que eu não posso perder? Poder de compra. Certo? Então, o investimento é uma proteção para você manter o quê? O seu poder de compra. Só isso. E aí você vai, então, se é um bem material,
por exemplo, você vai construir, você não vai usar a inflação simples, né? Porque a inflação simples não quer dizer absolutamente nada para quem constrói. Aí você vai ter que usar o Índice Nacional de Construção Civil como seu benchmark. Ou você vai ter que usar uma cesta de materiais, né? Então você vai pôr lá ferro, você vai pôr lá concreto, você vai pôr lá mão de obra do pedreiro, você vai pôr tudo isso e todo mês você vai lá consultando no mercado quanto isso custa e você vai tendo uma ideia de quanto que é o retorno real que você precisa ter para construir sua casa. Tá joia? Uma das coisas que acontece muito quando eu falo de inflação é que como tudo, e não é no Brasil, é no mundo, como tudo, as pessoas se ofendem quando você fala uma coisa que elas não concordam. Veja, a minha opinião é irrelevante. E aqui tem um exemplo de como ela é irrelevante. Quem define, né, o que é retorno real é você, não sou eu. Por quê? Porque quem vai perder dinheiro se escolher um target abaixo da inflação é você, não sou eu. Eu não tô nem aí porque você fizer, entendeu? No sentido assim, no sentido da liberdade, tá? Quando eu digo assim, eu não tô nem aí, no sentido de que eu sou o cara da liberdade. Tipo assim, eu não acho, nenhuma técnica para mim está errada, né? Só que eu, como sou um cara mais apegado ao risco efetivo das coisas, eu sempre vou olhar para o que é o que tá, pelo que tá gritando. Então, por exemplo, tem gente que gosta de usar o IPCA, eu gosto de usar o IGPM para medir quanto eu estou perdendo de poder de compra. Porque é o que reflete a minha realidade. Como assim a minha realidade? Muito simples. Para onde eu vou com a minha família quando a gente viaja? Em geral, a gente tenta viajar uma vez por ano para o exterior. Aonde eu tenho negócios que eu quero fazer? Nos Estados Unidos e na Europa. Então, onde eu vou ter um indicador de inflação no Brasil que vai me dar uma percepção? No IGPM, não vai ser no IPCA. Se eu quero construir uma casa, eu não vou olhar o IPCA. Então você tem que saber qual é a verdade sua. Você quer mentir para você? Então minta. Então coloca lá que o seu retorno tem que ser 8% e tá tudo certo. Tá bom? Mas um investimento, se ele não alcança isso aqui, né? Ele não alcança isso aqui, ele não está funcionando. Ele não está funcionando. Tá joia? Então, é evidente que isso tem que ser analisado considerando uma coisa que se chama tempo, né? Então você tem que compatibilizar, né? O retorno com o tempo. Então o que isso quer dizer? Para o bem e para o mal, mas o ser humano não faz isso, tá bom? Não sou eu que digo isso, tá? Não sou eu que digo isso. Quem diz isso é a história da humanidade, tá bom? Então, é muito difícil, né? É muito difícil. Exige disciplina. Então, vou dar um exemplo. Você não pode pegar e usar a inflação de hoje do Brasil, com esse estouro da questão do Covid, e usar ele como seu ponto de estratégia de preservação de poder de compra, se você está começando no trade. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Agora, se esse dinheiro que você colocou no mercado é o dinheiro que sustenta a sua família,
aí já não tem, aí você tem que ser mais duro com você, no sentido de que não dá para compatibilizar esse retorno com a realidade do gasto da sua família, né? Eu vou explicar isso melhor depois, mas vamos lá. Tem que compatibilizar isso com o retorno do tempo, porque senão vai ficar muita informação. Já estou me sentindo aqui que eu desviei um pouco o ponto, peço desculpa para você. Então vamos lá. Então, o objetivo é sempre esse, tá bom? Então o objetivo é obter um retorno real. Então, se você for olhar para o que seria um retorno, né? Métricas de retorno, né? Você vai ter, né, índices de inflação, certo? Que é o quê? IPCA, IGPM, né? INCC, certo? E você também pode utilizar, como eu disse, moedas. Então você pode usar o euro, você pode usar o dólar, né? Você pode usar essa paridade. Você olha e fala assim, não estou preocupado, tá? Vou dar um exemplo. Não estou preocupado com a inflação no Brasil, porque eu quero refletir o retorno do SP500, que é o retorno da maior economia do mundo. Pronto. Você mete seu retorno em dólar e já era. Né? Só que você tem que estar ciente de que se o dólar se desvalorizar no Brasil, você, né, a sua carteira vai perder valor, né, porque você usou o dólar como seu benchmark. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque você escolheu o seu benchmark. Você falou assim, eu não estou preocupado com o preço do Brasil, eu estou preocupado com o preço americano. Então eu vou usar o SP500 em dólar e pronto, é isso que eu quero usar. Então se o SP500 a 10% em dólar no ano, eu vou ganhar 10% em dólar no ano. Não estou preocupado com o valor do dólar no Brasil. Porque você acredita na sua estratégia que isso vai te dar, condição de retorno de longo prazo, né? Ou em euro. Eu quero ter o retorno da DAX, né? Da Bolsa Alemã. Então pronto, está resolvido. Então você olha e fala assim, não, eu vou fazer uma média, vou pegar o retorno em euro, o retorno em dólar, vou dividir por 2 e esse vai ser o meu retorno. Ou 3, vou fazer uma cesta de moeda. Aí você pode sofisticar do jeito que você quiser, tá bom? Mas eu estou explicando que você pode usar isso, tá bom? Você também pode utilizar no Brasil, você pode também utilizar, né, o custo do dinheiro. O que é o custo do dinheiro? Você pode usar o CDI e você pode usar a Selic. Pô, Emerson, mas isso aí é renda fixa, tal, não tem nada a ver com o mercado. Calma que nós vamos explicar. Sei que é renda fixa, mas é uma forma de você ter uma métrica. O objetivo aqui não é definir quanto você vai ganhar, porque isso vai depender da sua performance. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Mas você vai lá e fala assim, bom, eu vou querer ter um retorno de 200 vezes a Selic, 200% da Selic, pronto. Você fala assim, mas qualquer analista que te ouvir, Emerson, vai falar que a Selic é renda fixa, está usando renda variável. Eu respondo para qualquer analista do planeta Terra. Meu amigo, se eu fizer um valuation, em algum momento no valuation, eu vou colocar um custo, um risco. E esse risco vem de um valor de um título público, seja americano, seja brasileiro, seja o que for. Então, todo mundo que faz
avaliação de preço de companhia, em algum momento usa uma métrica de preço, né, de um título de governo. Em algum momento ele tem que ter um ponto de partida. Ele tem que ter esse ponto de partida. Você vai tentar, você vai falar assim, não, para eu assumir o risco de mercado, ficar aqui, fazer tudo que eu estou fazendo, eu tenho que ganhar 200% da Selic. Senão, não vale a pena. Porque o risco é muito maior do que emprestar para o governo. E, pô, se eu não bater 200% da Selic, eu não vou operar. Não vale a pena para mim. Isso é um exemplo, tá bom? Outro exemplo, né? Ganho real, que é o que os fundos de previdência fazem. Então ele vai pegar e vai falar assim, o fundo de previdência vai olhar, né, vai escolher um índice inflacionário e vai falar, eu tenho que ter um retorno de IPCA mais 8%. IGPM mais 2, IGPM mais 3, entendeu? Daí vai depender, volto a dizer, vai depender do que é a métrica de retorno, né? E aí, como eu disse no começo, você também pode usar métricas de retorno diversas, né? Da viagem, da casa, do que quer que seja, tá bom? Do preço do apartamento na região que você quer comprar e assim por diante. Eu só estou explicando tudo isso para você entender que o investimento ele tem que ter um retorno o mais próximo do real para um determinado fim. Ou seja, ele existe para proteger o seu poder de compra. Só isso. O que acontece depois que... Pensa assim, que é um nível, certo? Primeiro objetivo seu, né? Primeiro objetivo seu, proteger o seu poder de compra, proteger a sua poupança, proteger aquela economia que você gerou. Isso eu estou falando de quem está fazendo para investimento, tá bom? Calma que eu vou falar de quem quer ser trader. Você quer proteger o seu capital. Você já trabalhou, você já é um cara de sucesso, você quer proteger o seu capital. O seu primeiro R, o seu 1R aqui, é o quê? Manter o seu poder de compra. Esse é o seu objetivo. Né? E aí, por que você precisa, né? Eu fui, agora eu volto. Por que você precisa compatibilizar o retorno com o tempo? Por quê? Porque quanto tempo você tem? Essa é a questão. Né? Essa é a segunda resposta. Quanto tempo você tem? Você vai falar, não, eu tenho 5 anos. Né? Então a sua métrica vai ter que ser compatibilizada com isso aqui. Porque você não pode usar, por exemplo, não é justo, não é correto. Né? Não é correto. Você não pode usar o IGPM de hoje. Porque a gente está no meio de uma pandemia. Então o IGPM explodiu. Então você vai lá, você vai pegar o IGPM dos últimos 5 anos. Vamos pegar? Vamos junto, vamos fazer exercício aqui. Vamos lá. Ó. IGPM anual acumulado, tá? Ó. Aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, peraí. Pegar IGPM 2020, deu 23,14. 23, então vamos pegar aqui, vou fazer rapidinho pra gente não perder tempo, tá bom? Então vai aqui, você vai pegar IGPM, por exemplo. Então, você vai pegar 23,20 que deu no ano passado. 23,14 que deu no ano passado, tá? Aí você vai pegar 2019, ele deu
Janeiro de 2019, ele deu 6,74, certo? 6,74, né? Então, o que a gente tem? 2020, opa. Vinte, 2019, 2018, 2017, 2016, tá? Então a gente tem aqui 5 anos, certo? E nós vamos fazer a média desses 5 anos aqui, ó. Tá bom? Por enquanto tá dando 14,94. Então vamos pegar 2018. Dá? Vamos ver se deu certo. Não, não deu. Vamos pegar aqui IGPM 2018. Tô fazendo assim na lata, tá, galera? Então, ó, 7,54 no ano, tá bom? Então, tá? E aí 2017, tá? Não verifiquei se tá apurado, tá bom? Então, tamo junto. IGPM de 2017. Deixa eu pegar aqui. Ó, deflação, tá vendo? 0,52 em 2017. 0,52 em 2017. E aí agora 2016, que é o último. (7,17%), certo? Então, 7,17%. Pronto. Tá, de novo, eu não fiz uma verificação, estou fazendo aqui ao vivo. Só que estou mostrando para vocês o que vocês fariam. Então, o que você tem aqui? Pô, 9%. Por quê? Porque você tem que ter, né? Você tem que... Se você está dizendo que você está investindo com um determinado horizonte de tempo, você vai olhar aqui e vai falar, então o IGPM médio, que é o meu target, é 9,02. Então pronto. Você chegou aqui no que seria, né, um preço médio da inflação para você considerar na sua estratégia, considerando o IGPM. Tá certo? Então daí este valor estourado de 2020 aqui não te preocupa tanto. Claro que te preocupa. Claro que te preocupa. Porque, pô, você está vendo que o seu dinheiro está sendo destruído. Isso tem que te preocupar mesmo. Normal. Mas você tem um plano. Você olhou e falou assim, não, mas calma. Nos últimos 5 anos, isso nunca aconteceu. Né? Então, tende a reverter. Né? O governo vai tomar uma medida, enfim. Isso são riscos do seu negócio a inflação é seu maior problema, tá bom, gente? É sempre importante dizer isso. O seu maior risco, o maior risco de qualquer investidor não é o trade, é a inflação, tá? Se a inflação se mantém estável, você vai ganhar dinheiro. Se a inflação não se mantém estável, você vai perder dinheiro. Então você pegou aqui o IGPM, você pode pegar agora e falar assim, não, vou querer usar Selic. Tá, de novo, vai ter gente que vai falar, né, não é correto, não se preocupa com isso. É só para você saber quanto você está efetivamente 2020, 2019, o que é um custo de oportunidade seu, o que você precisa obter, né? Então você vai pegar e falar assim, bom, quanto que deu a Selic, né? Janeiro de 2020 era 1,90, né? Dezembro de 2020, 1,90. Vamos olhar como que tá a Selic em 2019. Deixa eu pegar aqui. 2019, dezembro de 2019. Ó. Pera aí. R$ 4,90. Tá joia? 4,90.
4,90. Depois foi para 6,40. Certo? 2018. 2017, 7,40. E 2016, 13,65. Tá bom? 13,65. Também, de novo, peguei o primeiro coisa que eu pude. Depois a gente verifica a veracidade disso aqui, mas só para a gente poder juntos entender isso, tá bom? Então, poxa, qual que é, né? Qual que é, então, a Selic média dos últimos 5 anos? 6,85, né? Então, o que você já descobre usando o GPM? Que o GPM reflete mais rápido, né, do que o Banco Central, né, sempre, né, essa curva de... Claro que isso vai ter aqui um efeito muito forte aqui, né, porque essa ponta aqui puxa a média para cima, mas de qualquer forma, né, se você quiser refletir adequadamente, né, o que está acontecendo, você usaria o IGPM, por exemplo. Mas depende, tudo depende, não se preocupa com isso. Você tem que escolher aquilo que faz sentido para você, tá bom? Então estamos aqui. Então você escolheria, por exemplo, 6,85, 9,02, enfim. Então você já sabe de partida que nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos, você, né, teria que ter ganho, teria que ter tido uma taxa, né, de retorno entre 6,85 e 9,02 ao ano para bater a Selic e bater o IGPM. Bater assim, anular, certo? Porque o objetivo é só proteger o seu poder de compra. Tá joia? Esse é seu primeiro objetivo. Esse aqui é o seu 1R. Sacou? Por quê? Porque esse é o risco. O risco seu é perder dinheiro. É perder para a inflação. Esse é o 1R. E o seu portfólio tem que te dar retorno de quantos R's? De mais 1R? De 2 R's? De 3 R's? Você que vai decidir. Né? Entenderam? Como tudo começa a se fechar? Entenderam por que eu fui explicando devagar, com calma, né? Tudo devagarzinho, como é que mede risco, etc. Então, o maior risco seu é esse aqui. É a inflação, é a perda do seu poder de compra. Este é o seu R, esse é seu risco. E como é que você vai fazer para lidar com esse risco? Montando um portfólio que consiga, né, bater essa referência. Tá joia? Então, no seu ponto de partida, né, se você quisesse usar o dólar, você usava o dólar. Se você quisesse usar o euro, você usa o euro. Daí você vai falar, mas como é que eu uso o euro e o dólar? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você pegaria qual foi a cotação do dólar, né? Qual foi a cotação do dólar dia 31 de dezembro? A gente pegaria aqui, por exemplo, 31 de dezembro de 2020. Qual foi a cotação do dólar, né? E qual foi a cotação do dólar no dia 1º de janeiro de 2020. Tira a diferença, você vai descobrir quanto que o dólar valorizou naquele ano. E faz isso para todos os anos, né? E aí você vai descobrir quanto que você teria que ter ganho nesse período. Outra coisa que você pode fazer também, que daí é da renda variável, né? Mas você tem que tomar cuidado com a renda variável. Por que você tem que tomar cuidado com a renda variável? Porque a renda variável, quando a inflação estica, né? Importante eu pôr aqui, né? Por que eu não pus aqui? Porque eu não pus aqui. Vou pôr até colocar aqui. Vou colocar com um asterisco. Por que eu não pus? Seria o IBOV, por exemplo, né? Por que eu não uso? Porque renda variável é destruída pela inflação. Então, por exemplo, o IBOV em 2000, se eu pegar aqui, ó, rentabilidade do IBOV.
tá? Em 2020, perdeu para a inflação. Eu já sei. Se você quiser usar o IPCA, vai empatar com a inflação, né? Você pegar dia 23,14%, né? O IGPM, por exemplo, destruiu, né? O IBOV. Então você não pode usar o IBOV como um indicador de ganho, de risco, porque o seu risco não é o IBOV, o seu risco é a inflação. O IBOV pode ser utilizado como uma métrica de retorno para os seus papéis, para você tentar entender se o seu papel se comportou, né? Se o seu ativo se comportou em relação ao índice bem ou mal, né? Mas se você usar o IBOV como seu benchmark, quando tiver inflação, você vai mentir para você mesmo. Você vai dizer que você está tendo um retorno acima do IBOV. Mas não importa o IBOV, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quanto que o IBOV está hoje? 130 mil. Quanto que estava o IBOV em janeiro de 2000? Né? Vamos pegar. Quanto estava o IBOV em janeiro de 2021? 118 mil pontos. Quanto estava o IBOV em janeiro de 2020? 123 mil pontos. Qual foi a inflação nesse período? 23%. O IBOV perdeu. Então ele não te ajudou. Então ele não serve como uma referência do que seria o seu risco. Porque o seu risco principal, volto a dizer, é a inflação e não o mercado. O seu primeiro risco é esse. Tá joia? As pessoas se envolvem no mercado e elas misturam. Elas misturam mensageiro com o fato, né? O meio com o fim, né? Mais ou menos assim. Por quê? Porque a renda variável é um dos veículos para você atingir seus objetivos. Tá joia? Um dos veículos, né? Então, que daí é o que eu quero começar a explicar. Então, eu não vou falar do IBOV agora, só para a gente limpar. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Mostrei para vocês. Quanto tempo você tem? Então, se você tem 5 anos pela frente, né? 5 anos, você não vai usar a média de hoje, você vai usar a média de 5 anos atrás. E, evidentemente, toda vez que você vai fazer isso como se fosse uma moving average, né? Uma média móvel. Então, quando chegar no final desse ano com o IGPM a 39, que é o que deve acontecer, aparentemente, a sua média, você vai descontar o último, a sua média vai subir para 15,39, seu retorno. Entenderam? Se você usar o IGPM. Se a Selic agora está 4,25, tá bom? Né? O seu retorno, pera aí, que beleza, 4,25. Ah, que legal. Dá nele, ó. Deixa eu puxar aqui. Né? Porque você tem que atualizar. Faz parte do seu trabalho. Não é trabalhoso. Se você quiser, você faz uma vez por ano. Ou você vai fazendo mensal, conforme vai fazendo o fechamento mensal do índice daquele ano. E aí você vai atualizando para você saber o que está acontecendo na sua carteira. Se der tempo, até o segundo episódio, eu vou falar disso. Mas vamos pegar aqui, ó, agora está 4,25, certo? Então, a média simples, né? Pegando os últimos 5 anos, está nos dando... puta, é chato, hein? Quando o Excel fica maluco assim, né? Daí você tem que limpar lá, vamos simplificar isso aqui. 4,97. Né? Então, no caso da Selic, você foi beneficiado, tá vendo? Por quê? Porque como ela teve uma queda muito bruta aqui, ó, você foi beneficiado, né? Então, era 6,85, sai o último número maior, entra o número menor, cai 4,97, né?
Se você fosse um analista, você ia falar que ficou bom para você, mas na verdade você tem que olhar e falar não, é porque os juros demora mais para responder, a inflação grita primeiro, então por isso que eu sou defensor de usar a inflação e não a Selic, né? Porque a Selic está na mão do governo, o governo faz com ela o que ela quiser, né? Tem muita gente que influencia a formação do preço da Selic. A inflação não tem o que fazer, né? Então por isso que eu sou favorável. Aqui fica um exemplo claro, né? Você está capturando agora o que está acontecendo no GPM, você já olha e fala, pô, o custo da minha carteira vai dar 15,39 se continuar desse jeito. Entenderam? E como é que eu faço para, né? O que acontece a partir disso? Não, você só está entendendo, você só está percebendo que para proteger o seu resultado, você precisa ganhar 15,39 no ano. É isso que está acontecendo, entendeu? Você está descobrindo que a barra do seu portfólio ficou mais alta. E aí, o que acontece? Então, entendemos até agora? Se tiver ficado um pouco complicado, escrevam nos comentários, eu respondo, eu explico tudo de novo. Então vamos junto aqui, vamos fazer aqui um recap aqui, quer ver? Então vamos lá. Então, o que é um investimento? Um investimento é uma alocação de capital que você faz para obter um retorno real para um determinado fim, tá certo? Então, um investimento, ele tem como um fim, o que é um bem material, ter renda para um determinado período, renda para um determinado evento, né? E por que eu disse que precisa ter um retorno real? Por quê? Porque esses seus objetivos sofrem um impacto da inflação. Então, você precisa ter um retorno real acima da inflação ou de uma referência, de um benchmark. Daí eu dei exemplo, você vai para a Europa, você vai usar lá, né? Você está fazendo um investimento curto, né? Pô, vou para a Europa ano que vem, então eu vou começar. Você vai lá, você vai pesquisar o preço do hotel, vai pesquisar o valor do euro hoje, etc e tal. Você vai fazer uma conta, vai falar, preciso ter um retorno de tanto para poder, né, me manter com paridade com o euro aqui, que eu não quero perder dinheiro com o euro, etc e tal. Estou dando exemplos, tá bom, gente? Mas ao fim e ao cabo, o que isso quer dizer? Que todo investimento que você faz tem o objetivo de gerar uma proteção do seu poder de compra. Esse é seu primeiro objetivo. Proteger o seu poder de compra. Fazer com que você, com a sua poupança, né? Tem gente que infelizmente ainda não tem poupança, que basicamente ganha e gasta, né? É normal, isso acontece, são momentos da vida, né? E tem gente, alguns de vocês que falam comigo, que já tem lá uma boa sobra de capital alocada, etc e tal. O que você não quer ver? Você não quer ver o seu poder de compra ser destruído. Então, para isso que você faz investimentos, né? O tempo, né? É um retorno para um determinado fim. Todo fim tem um tempo, tem um horizonte, né? Em Project Finance a gente fala horizonte do projeto. Então, qual que é o horizonte? 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, né? Então, horizonte, né? Você tem que compatibilizar com o seu horizonte. Se o seu horizonte é longo, né? Você vai usar aqui, você vai usar uma métrica longa, você não tem pressa. Tudo funciona a seu favor, né? Mas daí também você não pode querer fazer day trade, não pode querer ficar olhando o gráfico, as coisas são diferentes, né? Mas enfim, vamos lá, só para a gente não perder. Então, você tem que compatibilizar com o tempo. Qual é o seu tempo? Quando que você espera que isso gere? E aí você tem o quê? Essas métricas do retorno real. Como é que do retorno, não do retorno, não, as métricas do retorno. Via de regra, no mundo inteiro se usa o quê? Se usa uma métrica de inflação. Porque todo mundo quer, o primeiro R de todo mundo é a inflação. Então, no Brasil, você pode usar o IPCA, você pode usar o IGPM. Se você é de um setor, né, você está fazendo um investimento para construir uma casa, você vai usar o INCC, que é o Índice Nacional
né, de preço da construção civil. Tem vários. Inflação, gente, se você quiser, você pode ter inflação da sua casa, se você quiser. Porque é só você pegar, olhar lá os itens que você compra, tirar lá a média do crescimento dos preços nos últimos tempos e você ignora o preço do governo, se você quiser. Porque o seu hábito de consumo tem uma inflação diferente da inflação média da sociedade. Às vezes a sua inflação é mais alta do que da média da sociedade. Às vezes a sua inflação é mais baixa do que a média da sociedade. Você escolha. Em geral, é ruim para você escolher um número que te favorece. Por exemplo, não, a minha inflação familiar é baixa porque eu tenho meu sogro, ele tem sítio aqui, tem um sítio aqui em Paulínia, e aí a gente não consome carne, a gente só consome carne do sítio dele e tal, não sei o que. É uma mentira, porque o custo, a oportunidade de custo se existe do mesmo tempo, da mesma forma, porque ele poderia ter vendido essa carne para alguém. Então, essas coisas são muito pedaladinhas, entendeu? Pedalada, você quer escapar da realidade. Então você tem que ter pelo menos um dado oficial para te orientar nessa definição do que seria o seu portfólio. Né? Então, eu quero bater o IGPM, eu quero bater o IPCA. Né? Tem que escolher. Você também pode, né, falar assim, puxa, eu quero definir o meu padrão de renda em termos globais. Né? Eu quero saber, eu penso em mudar para a Europa, eu penso em mudar para os Estados Unidos, e eu tenho que fazer com que os bens que eu tenho hoje reflitam aí né, os preços, os ganhos da Europa. Então, em vez de eu pensar no IPCA, no IGPM, meu benchmark vai ser a flutuação do euro. Ótimo, perfeito. Né? Então, eu vou olhar a flutuação do euro em relação ao real. Pronto. E aí você pode depois, esse é o primeiro R seu segundo R vai ser, eu vou olhar qual é a flutuação do DAX, por exemplo, ou das 3 maiores bolsas da Europa, e vou usar a média deles como a minha referência do que eu quero ter de retorno. Maluco, aqui, como diz o Asota Modara, né, professor lá da NYU, a história é sua, você conta do jeito que você quiser, tá bom? Você é meio artista, você gostaria de ter escrever, ou contar uma história, fazer um filme, o que quer que seja, tá aqui a sua oportunidade, cria a sua história, conta ela do jeito que fazer sentido para você e ninguém vai dar pitaco. Você também pode usar o custo do dinheiro, CDI, Selic, né? Problema com o custo do dinheiro, especialmente a Selic. A Selic tem uma defasagem em relação à inflação, dependendo das condições econômicas vigentes, porque dependendo do interesse do Banco Central, e eu não falo no sentido negativo, eu falo no sentido da política pública ali que está presente naquele momento, gente, tá bom? Você tem que olhar e falar assim, a Selic está demorando para responder, não funciona para mim. Então daí você não usa a Selic. O CDI responde mais rápido. Você olha lá o CDI futuro, por exemplo. Você olha lá, né, o DI futuro, em vez de você usar o DI. Né? Deixa eu até corrigir aqui, que né, a gente vai conversando. Né? Ou o DI futuro. Né? Ou você usa, né, DI futuro. Ou a curva de juros. Né, que eu já ensinei a galera a olhar lá no Profit. Mas eu mostro de novo aqui como é que você faz para ver a curva de juros. Então a curva de juros hoje no Brasil é 9%. Então você olha, vai lá e fala, então tem que ter um retorno mais ou menos equivalente a essa curva de juros de 9%. É um exemplo. Eu não gosto, eu prefiro usar primeiro a inflação. Aí tem, né, métricas de ganho real, que daí já inclui o R, que é o risco, mais a quantidade de R's de retorno. Então, fundos de previdência usam isso. Eu quero ter o IPCA mais 8, IPCA mais 5, IPCA mais 13, IPCA mais 4. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam manter o poder de ganho dos beneficiários do plano de previdência, e eles têm que ter um ganho real para poder, né, fazer o que a gente chama de equilíbrio atorial, que tem um descompasso natural, né, no tempo. Tem gente que para de pagar, tem gente que tem às vezes ganho real de salário, enfim, tem várias coisas que afetam diretamente
o retorno. Então tem fundo de previdência, IPCA mais 8, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA e assim por diante. E você também pode usar um indicador de renda variável, que eu também não gosto de usar, porque a bolsa tem momentos em que ela demora para responder para a inflação. E se você usar a bolsa como a sua métrica, você vai olhar e vai falar, puxa, o ganho não está sendo tão bom assim comparado com a inflação. Por exemplo, no caso aqui seria o IBOV, isoladamente. Então, por isso que eu sugiro sempre que você use primeiro um índice de inflação. E quanto tempo você tem? Né? Se você tem um ano, danou-se, porque sua métrica vai ter que ser o IPCA de ontem. O GPM de ontem, 23,14. Dançou. Fica inviável. Não dá para operar. Você não pode fazer um trade cujo o R1, seu risco, é 23,14%. Não tem jeito. Né? Mas você também não pode mentir e falar que você tem 5 anos e você não tem 5 anos. Isso é você. Você fala, mas não, por que eu mentiria para mim mesmo? Vou dar um exemplo. Você fala que você tem 5 anos, mas o dinheiro que você tem, você não tem. Você não tem como deixar ele parado 5 anos. O dinheiro que você tem, você precisa aplicar, né? 80% dele você vai gastar até o final do ano que vem. Então você não tem 5 anos. Então, você tem que saber quanto você tem, quanto tempo você tem para esse capital que você vai pôr de investimento. Tá bom? Calma que quem for trader e está querendo ganhar dinheiro no trade para viver, eu vou explicar isso. Mas aqui eu estou explicando o que é um portfólio. E o portfólio nasce disso aqui, não tem outra prosa, nasce disso aqui. E aí eu peguei aqui uns exemplos, fiz aqui o IGPM, peguei o GPM rapidão, sem verificação. Então pode ter diferença aqui de preço, tá bom? Se você está assistindo aqui esse vídeo, foi fazer o exercício, está dando um número diferente. Perfeito, porque eu fiz aqui ao vivo, fui digitando, não tinha a fonte digitada, etc e tal. Então aqui tá o que eu peguei no momento em que eu fiz a cotação, vamos falar assim. Então, se esses preços flutuaram, eu tinha algum erro, não tem problema, a ideia não é essa, a ideia não é acertar, a ideia é explicar o conceito. Então o que você faria? Você tem 5 anos, você vai pegar os 5 anos anteriores, vai tirar a média do IGPM, por exemplo. Se você acha que é o IGPM que reflete adequadamente a sua realidade. Se você acha que é o IPCA, põe o IPCA. Escolha. Feel free. Escolha o que você quiser. Né? Selic. Pega lá, tira a média da Selic. Se é a Selic que você quer usar. Sem problema. Então você com isso, o que você consegue? Então isso aqui, ó. Isso aqui, vamos chamar isso aqui de ponto de partida. Certo? Isso aqui é o ponto de partida. E aí agora a gente vem para cá e vai dizer o seguinte. Então, né? Vamos colocar aqui misturando tudo. Pronto, misturando tudo. Então o que a gente vai fazer? O que você faria aqui? Então você vai definir qual que é a sua taxa de risco. Certo? Então, qual que é a sua taxa de risco? O que é o seu R? Não é o... Não quero marca registrada, o Excel. Tá aqui. Qual que é o risco do seu portfólio? O risco do seu portfólio é a inflação? Então, você vai pegar lá, né? Então, vamos pegar lá, você iria pegar lá o IPCA aqui, o IGPM, por exemplo. Você pegaria o IGPM aqui, ó. Vamos pegar os 9%, tá bom? Então você está aqui com 9%. Então você já sabe que o seu risco, o seu objetivo é anular esse risco aqui, ó. O seu portfólio tem que matar isso aqui. Ok? Simples assim. Durante 12 meses precisa matar 9%. Acabou. Tá? E aí, claro, você faz uma planilha do Excel do lado, quer dizer, aqui dentro, né? Linka lá, toda vez que mudar a inflação, se altera a inflação, atualiza aqui automaticamente, né? Rapidinho, você já sabe, todo dia que você abrir o seu
seu portfólio, você vai saber qual que é a sua taxa de risco. Minha taxa de risco é 9%. Perfeito. Então, ótimo. Então, feito isso, que você já definiu o que é a sua taxa de risco. Agora, o que você precisa definir? Quais são os veículos que você vai utilizar para, né, anular, suplantar esse risco. O que são os veículos? Né? Os veículos são os tipos de investimento que você pode fazer. Então, você vai ter renda fixa, renda variável, né? E claro, eu vou separar porque são tratamentos diferentes, né? Para mim, renda variável, aqui quando eu falo renda variável, é um mercado organizado, bolsa, né? É onde você tem ativos com liquidez diária, em que você consegue entrar e sair sem nenhuma dor de cabeça, né? A outra é o quê? São, né, negócios, né? Residência, vamos colocar aqui imobiliário, né? Imobiliário, né? Então, você tem que olhar e falar assim, né? Veja que eu tô falando de tudo, não estou falando só de trade, estou tentando falar assim de investimento mesmo. Então você vai olhar e falar assim, bom, quais são os veículos que eu vou utilizar para chegar nesse objetivo? Então, quem já tem negócio, você já tem um risco absoluto, né? Porque o negócio é um risco absoluto. O cara tá lá, tá com o capital alocado lá, o cara tem uma livraria, por exemplo, uma padaria, vai. Ele tá 100% no risco ali, né? Ele tá 100% no risco. Porque ele construiu a padaria assim, pode ter alugado o prédio, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Ele imobilizou capital, ele tá 100% no risco, ele não consegue vender rápido. Ele não consegue sair do negócio rápido, né? Salvo raras exceções. Né? Você tentar fazer uma venda forçada, que a gente chama, você vai perder dinheiro e assim por diante. Então, negócio é um tipo de situação. Imobiliário é outro tipo de situação. Claro que daí dentro da renda variável tem os fundos, né, imobiliários, etc. e tal, que são negociados no mercado, etc. e tal. Mas, de novo, eu separo. O que tem balcão organizado, ou seja, que você compra no home broker, né, e você compra e vende no mesmo dia, no mesmo segundo, eu considero renda variável. O que não é dessa forma, para mim, são veículos diferentes. Por quê? Porque são riscos completamente diferentes, certo? Então, imobiliário é uma casa, né? Então, você vai lá e você aloca lá, compra uma casa, né? Constrói uma casa, enfim. Isso são formas de você atingir a sua taxa de risco. Não vamos falar disso aqui hoje, né? Não, quer dizer, no curso não tem como falar disso, mas é só para você saber que não existe só um mercado, não é? O mercado pode ser uma parcela daquilo que você faz. Então, quando você for montar o seu portfólio, você tem que entender isso, tem que olhar e falar assim, não, peraí, eu tenho X. X está no meu negócio, não tenho o que fazer, nunca vou mexer nisso. O imobiliário eu faço porque eu gosto, eu ganho dinheiro com isso, né? Enfim, daí tem gente que tem amigo meu, por exemplo, que não é fazendeiro, mas compra e vende boi. Sabe? Tipo assim, tem amigo que tem fazenda, faz acordo, compra lá X bezerrinho, e daí depois o cara entrega para ele por um preço lá, divide comissão, enfim. A vida de cada um é de um jeito, certo? Carro, tem amigo meu que faz negócio de carro, tem tudo. Então são negócios imobiliários, isso aqui é uma parte. Isso não vamos chegar. Mas o que acontece? Você quando a inflação sobe, você começa a perceber que existe, né, um instrumento que te garante anular o risco seu tranquilamente, sem dor de cabeça, que é a renda fixa.
Então você vai lá, você acha um título de Tesouro Brasileiro que vai te pagar IPCA mais 4, IPCA mais 3, IPCA mais 2, enfim. Eu não vou falar sobre, não vou ficar dando, não vamos falar, o objetivo aqui não é falar disso, mas é explicar que você que está fazendo trade tem que entender isso, tem que olhar e falar assim, pô, eu crio para mim um desafio muito grande quando a inflação sobe, porque minha taxa de risco aumenta muito. E se o governo me garante pagar 9% para mim ao ano, sem eu fazer nada, e isso está lá dentro da minha média de ganho na Selic, eu vou nessa aí. Por quê? Porque você nunca vai perder. Quais são os benefícios da renda fixa? Não tem perda do seu capital, né, do principal, né? Tem flutuação do título? Tem. Mas aí é isso, é renda fixa. Daí, claro, tem essas coisas. Pô, mas renda fixa não necessariamente não flutua, etc. Veja, daí você está querendo tradear a renda fixa. Não é disso que eu estou falando. Daí, se você tradear a renda fixa, você está tratando como renda variável. Tá bom? João é João, Maria é Maria. Se você não vai fazer trade, vou repetir. Se você não vai fazer trade, se é para uma forma de você falar assim, não, eu quero anular esse risco meu aqui, 9%, beleza, você vai usar renda fixa e você não vai ter, por que você pode aceitar na renda fixa um ganho de 9%? Por quê? Porque é o equivalente a você proteger o seu poder de compra, 100%, você não perde nada, certo? Então, a sua poupança está protegida, né? Está protegida, sem risco, e com um pagador que nunca vai te dar calote, porque o governo brasileiro não vai te dar calote, porque se ele der calote em você, ele vai ter que dar calote no Itaú, no Santander, no Bradesco, e eu tenho a impressão de que o governo brasileiro não quer briga com esses caras. Então, o governo brasileiro pode dar calote no investidor estrangeiro, mas no local, no brasileiro, é muito, muito difícil isso acontecer. Então, você tem a garantia de um credor de alto nível, de um devedor de alto nível, o Brasil paga, né, o governo brasileiro paga, você não vai ter perda do seu capital e você vai atingir o seu objetivo, que é ter quase um ganho real, né? E se você considerar, né, que o Banco Central está atuando e que a inflação em algum momento deve corrigir, você pode acabar tendo aí um ganho, né, um pouco acima da inflação corrente e assim por diante. Então, por isso que você faria, por exemplo, por isso que muita gente tem lá, né, uma parcela do seu portfólio em renda fixa, né? Em certos momentos, por exemplo, quando em 2016, antes do impeachment da Dilma, quem comprou título do Tesouro, né, pré-fixado de 14%, está ganhando 14% até hoje. Claro que o governo foi fazendo os resgates, etc e tal, não sei o que, mas enfim. Né? Então, o que a pessoa fez? Ela olhou lá, viu a taxa de risco dela, falou, pô, a inflação está caindo, o juros está alto, o diferencial está grande, para que eu vou pôr renda variável? Eu já vou travar aqui 14% de ganho. O cara ganhou 14% ao ano nos últimos 5 anos. Excelente. Certo? Então, existem estratégias que você vai aprendendo a usar para ganhar dinheiro na renda fixa. Pronto, ótimo. E aí tem a renda variável, que é o que envolve o nosso bate-papo aqui, certo? Então, o que acontece com a renda variável? A renda variável, como ela tem o risco da perda do seu capital, então você tem 2 R's de risco. Exatamente. A renda variável tem 2 R's de risco.
Porque tem o risco da inflação, que você não quer perder, e tem o risco da alocação do seu capital, que é, você comprou um papel, o papel caiu. Né? Hoje eu fiz um vídeo sobre isso, e aí eu vou falar seguidor, né? Escreveu e falou eu vou pegar o nome dele aqui, peraí. O Daud falou, Daud é o nome dele, falou GL Daud, né? Infelizmente eu não tenho o primeiro nome dele aqui. Ele falou, pô, pensa o cara que comprou IRBR, né? E hoje o IRBR não vale mais nada em relação ao capital inicial alocado. Então, a renda variável tem esse risco, né? Esse risco é muito forte. Então, você tem dois riscos na renda variável, que é o risco da performance e o risco do capital. Então, você que é trader, você tem que saber disso quando você constrói um portfólio, né? Quando você constrói seu portfólio de ativos, porque no final, ao fim e ao cabo, o seu objetivo é, num primeiro momento, matar isso aqui, ó, né? Depois você vai evoluir, porque vai ter a sua evolução também, né? Que é o que eu vou falar na próxima aula, porque essa aula já está chegando no limite aqui. Mas você tem que entender isso. Tem que entender que... Por isso que quem me assiste no Fast Trades sempre me escuta falar, se a inflação estica e os juros estica, não tem porque está na renda fixa, na renda variável, perdão. Por quê? Porque é só você fazer a conta. Né? E você não é masoquista. Se os juros for para 9%, por que você vai... Né? Por que você vai alocar seu capital em trade que precisa bater um retorno que o governo vai te dar? Que na verdade é essa a razão pela qual os juros sobem, porque o governo quer pegar e alterar a alocação de capital. Ele quer fazer as pessoas tirarem recursos da economia, darem para o governo pagar a sua dívida, que é o que ele faz, quer dizer, pagar os juros da dívida, né? Esse pagamento de juros da dívida, ou o empossamento, o governo às vezes imposta esse dinheiro, compra reserva, tal, não sei o quê. Para quê? Para evitar que esse dinheiro volte para a economia, para evitar que ele estique a inflação para cima, né? Então, por isso que, por exemplo, muitos países têm reservas cambiais. Claro que tem também o objetivo de mostrar para investidores externos que você tem dinheiro para fazer face a potenciais saídas de investimento direto, né? O cara quer sacar o dinheiro dele do Brasil, o governo brasileiro vai lá e mostra e fala, não se preocupe que eu tenho reserva aqui, eu tenho denominação, tenho título da dívida pública americana, né? Sou holder lá de uma posição significativa de ativos lastreados em dólar, não se preocupe, eu nunca vou ter insuficiência de capital para te pagar, pronto. Isso é uma das razões, mas a segunda razão é porque você evita que o capital alocado lá fora, então o Brasil tem mais ou menos 200 e poucos, vamos pegar aqui? Já vou falar para vocês. Tá aqui, ó, atualizado aqui, ó, então, ó, o Brasil tem 255 bilhões de dólares em Treasury Securities, né? Então a gente é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo, certo? Somos o sétimo país. Dados de abril, né? Fechados quando? Fechados agora, dia 15 de junho. Ó, isso é fresquinho. A gente tinha uma posição, a gente mantém a nossa posição mais ou menos em linha, né? De 250, 260 bilhões, né? Aí você tem o Japão, que é o primeiro. Em PIB, proporcional ao PIB, nós somos uma nação com maior quantidade de Treasury Bills do mundo. Porque o Japão tem um PIB muito maior que o nosso, a China tem um PIB muito maior que o nosso, a Inglaterra também, né? Irlanda e Luxemburgo você tem que tirar fora, porque, tipo assim, você não pode comparar países
país com populações minúsculas, né, e pouca relevância global, com o Brasil, que é a 8ª, 9ª, 10ª economia do mundo, se você quiser olhar por diversos perfis, né? Então, veja o que o Brasil faz. Então, com 250 bilhões de dólares para fora, isso quer dizer que ele tirou da economia brasileira, de circular na economia brasileira, R$1 trilhão. Entenderam? Então, esse R$1 trilhão não gira na nossa economia. Se não gira, ele tira o impulso inflacionário. Entenderam? Ele congela esse dinheiro. Basicamente é isso. Tá joia? Então, você brasileiro que está me escutando, você tem que, a partir disso, entender que quando a inflação sobe e o juro sobe, você tem que gerenciar o seu portfólio olhando para o retorno mais fácil para o seu portfólio, não o mais difícil. Então, por exemplo, dizem, né? Você tem que ter X%. Não. Você vai alocar a sua carteira de acordo com o retorno mais eficiente para você na condição macroeconômica que está colocada para você nesse momento. Entenderam? Vou dar um exemplo. Quando teve a crise do euro, crise da Europa, né? Com a Grécia, o pau, não sei o quê, blá, blá, blá. Você comprava título denominado em euro do governo de Portugal, pagando 18% ao ano de juros. Porque estavam todo mundo desesperado que Portugal podia quebrar, que a Espanha podia quebrar, né? A Itália podia quebrar, tinha muita discussão. E os países, é uma moeda só, mas a emissão de dívida é local na Europa, que é um problema. Então, por que é um problema? Porque, imagina como que dá para arbitrar, né? Se eu sei que os alemães vão cobrir de qualquer jeito, como é que, né, dá para, enfim. E aí, o que aconteceu? Se você tinha um retorno de 18% ao ano em euro, garantido de um país que faça chuva ou faça sol, Portugal, a Europa não ia deixar Portugal quebrar. Tanto é que não quebrou, né? Você ia ganhar 18% ao ano em euro. Você ia ficar brigando aqui no Brasil para quê? Esse é o poder, galera, que eu tenho sempre dito para vocês no Fast Trades toda hora, que vocês precisam perceber. Vocês não estão mais na coleira. Nenhum de nós estamos mais na coleira. Ninguém mais manda no seu dinheiro. Ninguém mais te diz o que você tem que fazer. Você com pouquíssima coisa de pesquisa, né? Claro, tem que ter esforço, tem que aguentar meu vídeo aqui, tem que procurar informação um pouquinho, etc e tal, mas com muito pouco esforço, você tem acesso a investimentos que antes eram reservados só para uma parcela da elite brasileira. E você não precisa de ninguém, meu. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Entendeu? Independência, galera. Essa sacada. Então, entenderam isso? Entenderam o que é o seu risco, o que é o seu R no seu portfólio, né? Não pode fazer pedalada. O R tá grande aqui, 9%, não dá, não vou chegar nesse nível nunca. Calma, que na próxima aula eu vou explicar o que você faz se você tá começando, porque isso aqui não é justo com você. Né? Tô começando a operar, vou ganhar 9% ao ano, no mínimo, é dureza. Aí, evidentemente, alguém vai falar, isso é fácil. Tá bom, opera 5 anos com 9% de retorno médio e me fala. Quero olhar seu drawdown, quero ver seu drawdown, quero ver quanto custou, quantas mãos você teve que refazer, quanta alocação de capital ineficiente você fez. Aí você fala para mim, eu quero ver, tá certo? No ano passado, a Bolsa Brasileira não deu
1%. Então 2, né? 2%. Tira o imposto de renda, dançou. Só que teve um drawdown gigantesco. Então, para mim, colocou o seu principal em risco. Né? Então, tudo isso você tem que ser o seu defensor. Você tem que se defender. O seu negócio não é torcer para empresa nenhuma. O seu negócio não é ser CEO de empresa nenhuma. Porque você não é o CEO de empresa nenhuma. A não ser que você tenha negócio seu. Tá joia? Para com essa história. O seu negócio é isso aqui, ó. Anular a sua taxa de risco. Que você vai definir. Não é o Emerson que vai definir. Que é tudo isso que eu expliquei aqui. Beleza? Então é isso. Longo o papo, mas necessário. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos vocês. Sempre um prazer. Parte 2 vem aí, que agora a gente fala da aplicação da parte que é da renda variável ao seu trading system e a tudo que a gente já falou até hoje. Beleza? Mas tinha que explicar. Se não explicar isso aqui, ó, não faz sentido. Tá bom? Se não explicar isso aqui, não faz sentido. Tá bom? Se você não entender que a inflação te mata aos poucos, mas ela te pega no final. Tem uma expressão, né? No cassino, né? O cassino tem uma frase muito famosa, todos os cassinos têm uma frase que é assim: we always get you in the end. Que é tipo, você pode estar ganhando na mesa, né? Você pode estar ganhando um troco, belezinha. Mas aí vai chegar lá a moça, vai te dar mais um coquetel, mais um drink, você vai começar a se achar. E aí, de repente, você aumenta a mão. E aí, aqueles $500 que você tinha ganhado numa rodada de sorte fantástica, vira $1.000 negativo, porque você acabou sentando na mesa com mais dinheiro que você devia ter sentado, e aí já foi. E é isso. They always get you in the end. Beleza? A inflação é igual. She always gets you in the end. Valeu? Um abraço, galera. Valeu. Fui. Tchau, tchau.